Você já sentiu que por mais que trabalhasse, por mais que se esforçasse, por mais que orasse, o dinheiro nunca era suficiente? Você já olhou para a conta bancária no final do mês e sentiu aquele aperto no peito que não é apenas financeiro? Aquela sensação de que as coisas nunca vão mudar, de que você não foi feita para ter abundância, de que prosperidade é para outras pessoas, não para você? Você já sentiu vergonha de querer mais? Como se desejar uma vida financeiramente estável fosse algo mundano, algo que não combina com uma mulher de fé. Como se precisar de dinheiro fosse fraqueza espiritual. Ou pelo contrário, você já ouviu tanto sobre prosperidade na igreja que desconfiou de tudo, achando que falar de dinheiro e fé no mesmo contexto é manipulação? Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, esse vídeo é para você. Porque hoje eu quero te falar sobre algo que vai além do dinheiro. Quero te falar sobre a forma como você pensa, sobre as crenças que estão instaladas na sua mente, sobre o que você merece, sobre o que é possível para você, sobre o que Deus quer ou não quer para a sua vida financeira. Porque aqui está uma verdade que muitas mulheres de fé nunca ouviram de forma clara e equilibrada. A mentalidade de escassez não é humildade, é uma prisão. E Deus não construiu essa prisão. Você aprendeu a construí-la, e o que foi aprendido pode ser desaprendido. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui vai desafiar algumas coisas que você aprendeu, mas vai te libertar de uma forma que vai impactar não apenas o seu dinheiro, mas cada área da sua vida. Se esse conteúdo tem tocado o seu coração, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. É gratuito, é rápido e faz uma diferença enorme para que esse canal continue chegando a mais pessoas que precisam ouvir isso. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Sandra. Sandra tinha 51 anos quando chegou até mim. Havia crescido numa família humilde, filha de pai operário e mãe dona de casa. Eram pessoas de muita fé, muito trabalho, muita dignidade. Mas havia uma frase que Sandra havia ouvido durante toda a infância, dita com genuína devoção pela mãe e reforçada pelos líderes da igreja onde cresceu. A frase era esta: Deus cuida dos pobres, rico não vai para o céu, dinheiro é raiz de todo o mal. Sandra havia internalizado essas frases com a mesma profundidade com que havia internalizado os versículos bíblicos. Elas se tornaram parte da sua visão de mundo, do seu entendimento de quem Deus é e do que Ele quer para ela. O resultado prático na vida de Sandra foi devastador, de uma forma que ela demorou décadas para perceber. Toda vez que uma oportunidade financeira aparecia, Sandra encontrava uma razão para não aproveitar. Um negócio que poderia ter começado, mas não começou porque parecia arriscado demais. Uma promoção que poderia ter pedido, mas não pediu porque achou que não merecia. Um investimento que poderia ter feito, mas não fez, porque sentiu culpa só de pensar em acumular. Quando o dinheiro chegava em quantidade um pouco maior, Sandra rapidamente o gastava ou o doava, muitas vezes de formas que não eram as mais sábias, como se inconscientemente precisasse se livrar dele antes que ele a corrompesse. E havia algo mais sutil ainda. Sandra tinha dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. Ela era costureira, muito habilidosa, e sempre cobrava abaixo do mercado porque sentia que cobrar o justo era ganância. Quando chegou até mim, Sandra estava com 51 anos, trabalhando muito, ganhando pouco, cansada, com uma sensação de que havia algo errado, mas sem conseguir identificar o quê. Passamos meses estudando o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade, dinheiro e abundância. E o que Sandra descobriu nesse processo mudou não apenas a sua situação financeira, mudou a sua imagem de Deus. Ela me disse com lágrimas, numa das nossas últimas conversas: eu passei 50 anos servindo um Deus que eu achava que queria me ver pobre.
Agora estou descobrindo que o Deus da Bíblia nunca foi esse. Antes de falar sobre mentalidade, preciso estabelecer o fundamento bíblico, porque muita confusão sobre prosperidade vem de versículos mal compreendidos ou retirados do contexto. Vamos começar com o versículo que mais assusta as pessoas quando o assunto é dinheiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção, o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. O amor, a idolatria, a obsessão pelo dinheiro é o problema, não a sua presença na sua vida. O dinheiro é uma ferramenta. Uma faca pode cortar pão para alimentar uma família ou pode ferir alguém. O problema não está na faca, está na intenção de quem a usa. Agora, vamos ao que Jesus disse sobre riqueza. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele declarou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra grega para abundância aqui é perissos, que significa mais do que suficiente, sobreabundante, além do necessário. Jesus não disse: Vim para que tenham o suficiente para sobreviver. Disse: Vim para que tenham em abundância. O livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18 diz: Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança. Deus dá poder para adquirir riquezas, não apenas permissão, poder, capacidade, habilidade. Ele é a fonte dessa capacidade. O livro dos Salmos, capítulo 35, versículo 27 diz: Grande é o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Deus se deleita na sua prosperidade, não tolera, não permite com relutância, se deleita. Agora, por que então há tanto sofrimento financeiro entre pessoas de fé? Por que tantas mulheres cristãs vivem em escassez crônica, apesar de trabalharem muito e orarem muito? A resposta raramente está na falta de fé ou na falta de esforço. Está na mentalidade, está naquilo que foi instalado na mente ao longo de anos e que opera silenciosamente, sabotando cada oportunidade antes mesmo que ela se concretize. Mentalidade de escassez não é apenas pensar que não tem dinheiro suficiente. É uma visão de mundo, uma forma de processar a realidade que se instala profundamente e que afeta decisões, relacionamentos, saúde e fé de forma integrada. Vou te descrever algumas das formas como a mentalidade de escassez se manifesta. Você vai se reconhecer em pelo menos algumas delas. Primeira manifestação: a sensação de que não é suficiente, não apenas financeiramente. A sensação de que você não é suficientemente boa, suficientemente capaz, suficientemente educada, suficientemente espiritual para merecer mais do que tem. Essa sensação de insuficiência se estende para o dinheiro de forma muito natural. Segunda manifestação: dificuldade em receber. Pessoas com mentalidade de escassez têm dificuldade não apenas em ganhar dinheiro, mas em receber qualquer coisa. Um elogio é minimizado. Um presente gera desconforto. Uma oportunidade gera desconfiança. Porque, no fundo, há uma crença de que você não merece. Terceira manifestação: a comparação que paralisa. Olhar para quem tem mais e sentir uma mistura de inveja e resignação. Uma inveja que não é desejo de crescimento, mas amargura disfarçada. E uma resignação que diz: isso não é para mim. Quarta manifestação: o sabotador interno. Toda vez que uma oportunidade aparece, há uma voz interna que imediatamente lista todas as razões pelas quais não vai funcionar, que acha motivos para não tentar, que prefere a segurança da escassez conhecida ao risco da abundância desconhecida. Quinta manifestação: a espiritualização da pobreza. Transformar a escassez em virtude. Usar a fé como justificativa para a inação. Dizer que Deus provê sem fazer a parte que cabe a você. Confundir contentamento bíblico com passividade financeira.
O livro dos Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz uma coisa profundamente verdadeira, porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Você é aquilo que pensa. Não no sentido de que pensamento positivo cria realidade magicamente, mas no sentido de que a forma como você processa o mundo determina as decisões que toma, que determinam as ações que pratica, que determinam os resultados que colhe. Uma mulher que acredita que não merece prosperidade vai inconscientemente sabotar cada oportunidade que aparece, não por maldade, por uma crença instalada que opera no piloto automático. Para quebrar qualquer coisa, você precisa entender de onde ela vem, porque o que você não identifica, você não consegue confrontar. A mentalidade de escassez em mulheres cristãs geralmente tem 3 origens principais. Primeira origem, a família de origem. Você cresceu numa família onde o dinheiro era assunto proibido ou carregado de ansiedade, onde as frases mais comuns eram dinheiro não dá em árvore, não somos ricos, isso não é para nós, quem somos nós para querer mais? Essas frases, repetidas ao longo da infância por pessoas que você amava e admirava, se instalaram como verdades absolutas, não como opiniões, como fatos sobre a realidade. Crianças não têm filtro crítico para avaliar o que os adultos dizem. Elas simplesmente absorvem, e o que foi absorvido na infância opera com a força de uma crença fundamental na vida adulta. Sandra havia absorvido as crenças da sua mãe, não porque a mãe fosse errada como pessoa, mas porque a mãe havia absorvido as crenças da geração anterior. E assim por diante. Uma herança invisível passada de geração em geração. Segunda origem, a teologia da pobreza. Há uma corrente teológica que confunde humildade com pobreza, contentamento com resignação, desapego com miséria, que usa versículos fora de contexto para construir uma espiritualidade que enxerga o sucesso financeiro como suspeito e a escassez como santa. Essa teologia é tão prejudicial quanto a teologia da prosperidade mal compreendida, que prega que fé é igual a riqueza automática. Os 2 extremos distorcem o que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia não glorifica a pobreza. A Bíblia ensina responsabilidade, mordomia, generosidade, trabalho, integridade e confiança em Deus. Esses princípios, quando praticados, tendem a produzir prosperidade ao longo do tempo. Terceira origem, experiências de perda ou fracasso. Você já tentou algo que não funcionou? Um negócio que faliu, um investimento que deu errado, uma tentativa de crescimento financeiro que terminou em dívida ou vergonha? Essas experiências, quando não processadas corretamente, instalam uma crença de proteção. Melhor não tentar do que tentar e perder. Melhor ficar pequena do que arriscar e ser humilhada. E essa crença de proteção se disfarça de prudência, de sabedoria, de fé, mas na raiz é medo. Preciso fazer uma distinção que é fundamental para tudo que vem depois. A Bíblia ensina contentamento. Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11: Aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Contentamento bíblico é uma postura interior de paz que não depende das circunstâncias externas. É a capacidade de ter paz tanto na abundância quanto na escassez. É não ter a sua identidade e o seu bem-estar emocional sequestrados pela situação financeira do momento. Isso é uma coisa profundamente saudável e necessária. Resignação é completamente diferente. Resignação é aceitar passivamente uma situação que poderia ser mudada, usando a fé como justificativa para a inação. É dizer: Deus vai prover enquanto recusa oportunidades de trabalho, de aprendizado, de crescimento. É confundir esperar em Deus com não fazer a sua parte. A Bíblia nunca glorifica a resignação passiva. O livro dos Provérbios é cheio de ensinamentos sobre trabalho, planejamento, investimento, sabedoria financeira. O próprio Jesus
conta a parábola dos talentos, onde os servos que multiplicaram o que receberam foram elogiados e o que enterrou foi repreendido. Enterrar o talento era a escolha mais segura. Não havia risco, mas também não havia fruto. Contentamento te dá paz enquanto trabalha. Resignação te dá desculpa para não trabalhar. Sandra havia confundido as duas coisas por décadas. Ela achava que estava sendo contentada e humilde. Na verdade, estava sendo resignada e com medo. E tinha usado a teologia como justificativa para o medo. Quando ela percebeu a diferença, algo se moveu dentro dela, porque ela não queria ser covarde, ela queria ser fiel. E para ser fiel, ela precisava multiplicar o que havia recebido. A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa é a chave para quebrar a mentalidade de escassez. Não é apenas mudar o comportamento, é renovar o entendimento. A forma como você pensa precisa mudar antes que a sua realidade mude de forma sustentável. E essa renovação é um processo. Paulo usa um verbo no presente contínuo, transformai-vos. É uma transformação que continua acontecendo. Não é um evento único, é uma prática diária. Como esse processo funciona na prática? Primeiro passo: identificar as crenças limitantes. Você não pode mudar o que não vê. O primeiro trabalho é trazer as crenças que operam no escuro para a luz. Escreva as frases que você ouviu sobre dinheiro na infância. Escreva as frases que você diz para si mesma quando pensa em crescimento financeiro. Escreva as histórias que você conta sobre por que você não pode ter mais. Quando você escreve essas frases, você pode olhar para elas de fora. E quando você olha de fora, você pode perguntar: isso é verdade? Isso é bíblico? Ou isso é uma crença humana que se disfarçou de espiritualidade? Segundo passo: confrontar as crenças com a palavra. Para cada crença limitante que você identificar, busque o que a Bíblia realmente diz sobre aquele assunto. Não versículos isolados. O ensinamento completo e contextualizado. Se a crença é dinheiro é raiz de todo mal, volte ao texto completo. O amor ao dinheiro. Se a crença é rico não vai para o céu, estude a parábola completa do jovem rico e entenda o que Jesus estava realmente ensinando ali. Se a crença é que pedir salário justo é ganância, estude o que a Bíblia diz sobre o trabalhador ser digno do seu salário. Terceiro passo: instalar novas crenças através da repetição. A neurociência confirma o que Paulo já ensinava. O cérebro se transforma pela repetição. Novas conexões neurais se formam quando novas formas de pensar são praticadas consistentemente. Escolha declarações baseadas na palavra de Deus que contradizem suas crenças limitantes. Leia em voz alta todos os dias. Não como fórmula mágica, mas como prática de renovação da mente. Por exemplo, Deus me deu poder para adquirir riquezas, conforme Deuteronômio capítulo 8. Ou, Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, conforme Filipenses capítulo 4. Ou, sou feitura de Deus, criada para boas obras, conforme Efésios capítulo 2. Quarto passo: agir na direção da nova crença antes de sentir. Esse é o passo mais desafiador e o mais necessário. A crença nova ainda está fraca. A crença antiga está forte. Se você esperar sentir a crença nova antes de agir, vai esperar para sempre. Sandra começou a cobrar o valor justo pelo seu trabalho antes de se sentir totalmente confortável com isso. Os primeiros clientes que pagaram o novo preço sem reclamar foram a evidência prática de que a nova crença era verdadeira. E cada evidência fortaleceu a crença nova e enfraqueceu a antiga. Quero te levar agora a uma história bíblica que ilustra de forma poderosa como Deus pensa sobre escassez e abundância. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7.
Uma viúva estava em situação desesperadora. Seu marido havia morrido, deixando dívidas, e o credor havia vindo cobrar os filhos dela como escravos para pagar o que devia. Ela foi até o profeta Eliseu. E Eliseu fez uma pergunta que parece estranha. O que tens em casa? Não perguntou o que ela precisava, perguntou o que ela tinha. Ela respondeu, nada, exceto um pouco de azeite. Então Eliseu deu instruções que pareciam completamente ilógicas para a situação. Manda buscar vasilhas vazias de todos os vizinhos. Quantas você conseguir. Depois entra em casa, fecha a porta e começa a encher as vasilhas com o azeite que você tem. A viúva obedeceu. E o azeite que tinha no único vasilhame se multiplicou e encheu cada vasilha que havia sido trazida. E quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Eliseu disse então, vende o azeite, paga a dívida e vive com o que sobrar. Há tantas coisas nessa história que falam diretamente sobre mentalidade de escassez. Primeira, Deus não começou do nada. Ele começou com o que ela tinha, o pouco de azeite. Deus frequentemente usa o que você já tem antes de dar o que você ainda não tem. A pergunta não é o que você não tem, é o que você já tem que Deus pode multiplicar. Segunda, a multiplicação foi proporcional à preparação. O azeite encheu exatamente o número de vasilhas que foram buscadas. Se ela houvesse buscado mais vasilhas, haveria mais azeite. A limitação não estava no milagre de Deus, estava na capacidade de receber da viúva. Terceira, ela precisou agir antes de ver o resultado. Ela foi buscar as vasilhas antes de ver o azeite se multiplicar. Ela fechou a porta e começou a encher antes de ter certeza do que ia acontecer. A fé precedeu a evidência. Quarta, o milagre aconteceu na intimidade com a porta fechada. Não em público, não para impressionar, não como espetáculo. Na intimidade do seu processo de obedecer a Deus. Para Sandra, essa história foi transformadora. Ela percebeu que havia estado olhando para o que não tinha, em vez de perguntar o que Deus poderia fazer com o que ela já tinha. E havia estado esperando certeza antes de agir, quando a fé exigia ação antes da certeza. Aqui precisamos ter uma conversa honesta sobre o porquê da prosperidade. Há um ensinamento de prosperidade que é essencialmente egoísta, que ensina que você deve buscar riqueza para consumir, para mostrar, para provar que Deus te abençoou, que usa versículos sobre abundância para justificar um estilo de vida de excesso, enquanto outros passam necessidade. Esse ensinamento é distorcido. E é justamente por causa dele que muitas mulheres de fé rejeitaram qualquer ensinamento sobre prosperidade, jogando fora o bebê junto com a água do banho. Mas há um ensinamento de prosperidade que é profundamente bíblico e que está no coração de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz que Deus dá poder para adquirir riquezas a fim de confirmar a sua aliança. A prosperidade tem um propósito aliançal, não apenas pessoal. A carta de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz: Deus pode fazer que toda graça abunde em vós outros, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, sejais ricos para toda boa obra. Ricos para toda boa obra. A abundância tem destino, tem propósito, tem direção. Deus não te dá mais para você acumular. Deus te dá mais para você distribuir com mais generosidade, servir com mais recursos, impactar mais vidas, deixar um legado mais profundo. Quando Sandra começou a cobrar o valor justo pelo seu trabalho, ela não usou o dinheiro extra apenas para si mesma. Ela usou parte para fazer um curso que melhorou ainda mais a sua habilidade, criando um ciclo de crescimento. Usou parte para ajudar a filha que estava em dificuldade. E usou parte para apoiar uma missionária da sua igreja que estava sem recursos. A prosperidade com propósito não te torna mais egoísta, te torna mais generosa. Porque quando você tem mais, você pode dar mais. E dar mais, como a Bíblia ensina, abre ainda mais as comportas do céu. O problema não era Sandra ter dinheiro. O problema era Sandra não ter dinheiro suficiente para fazer tudo que Deus havia colocado no seu coração para fazer. Quero te dar agora os princípios bíblicos
Concretos que produzem prosperidade sustentável. Não fórmulas mágicas. Princípios que, quando praticados com consistência e fé, tendem a produzir fruto ao longo do tempo. Princípio 1. O trabalho com excelência. O livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 29 diz: Vês um homem perito na sua obra? Diante dos reis será posto, não diante de homens obscuros. Excelência no trabalho é um princípio bíblico de prosperidade, não mediocridade com espiritualidade. Excelência, fazer bem feito o que está nas suas mãos, como se estivesse fazendo para Deus. Princípio 2. A mordomia fiel. A parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ensina que Deus dá mais a quem administra bem o pouco, não a quem tem mais fé, a quem administra com fidelidade o que já tem. Isso inclui registrar as despesas, fazer orçamento, economizar antes de gastar, evitar dívidas desnecessárias, investir o que sobra de forma inteligente. Mordomia não é ausência de ambição, é responsabilidade com o que Deus confiou a você. Princípio 3. A generosidade ativa. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 diz: Há quem espalhe, e ainda lhe é acrescentado, e há quem retenha o que é justo, mas tende a penúria. Generosidade não empobrece, retenção por medo empobrece. Isso não é apenas princípio espiritual, é princípio prático. Quem dá com alegria e sabedoria constrói relacionamentos, reputação, rede de apoio e abertura de portas que o avarento nunca constrói. Princípio 4. A busca ativa de conhecimento. O livro dos Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4 diz: Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se consolida. Com o conhecimento se enchem os quartos de todos os bens preciosos e agradáveis. Conhecimento enche os quartos. Aprender sobre finanças, sobre o seu setor de trabalho, sobre administração, sobre investimentos, é um ato de sabedoria bíblica, não mundanismo. Princípio 5. A confiança em Deus como fonte. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19 diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus é a fonte. Não o empregador, não o governo, não o marido, não a herança, Deus. E quando você entende que a fonte é inesgotável, você para de viver com a ansiedade de quem depende de fontes que podem secar. Vou te dar um plano prático de 5 passos para começar a quebrar a mentalidade de escassez na sua própria vida. Passo 1. O inventário das crenças. Reserve 30 minutos esta semana. Pegue um caderno e complete essas frases sem pensar muito, deixando o que vem espontaneamente. Dinheiro é... Pessoas ricas são... Eu não posso ter mais porque... Quando penso em pedir aumento ou cobrar mais pelo meu trabalho, eu sinto... Minha família me ensinou que sobre dinheiro, não julgue o que sair. Apenas anote. O que sair espontaneamente é o que está operando no piloto automático. Depois, leia cada frase e pergunte: isso é bíblico? Isso é verdade? Ou é uma crença humana que aprendi e nunca questionei? Passo 2. Identifique uma vasilha. Lembrando da história da viúva. Qual é a vasilha que você precisa buscar? Qual é o próximo passo concreto na direção da prosperidade que você tem evitado por medo ou por crença limitante? Pode ser pedir aumento. Pode ser iniciar um pequeno negócio, pode ser fazer um curso, pode ser simplesmente começar a registrar suas despesas. Uma vasilha, um próximo passo. Passo 3. Escolha 3 declarações. Baseadas na palavra de Deus, escolha 3 declarações que contradizem as suas principais crenças limitantes. Escreva em cartões, cole em lugares visíveis. Leia em voz alta pela manhã por 21 dias, não como fórmula mágica, como prática de renovação da mente, exatamente como Paulo ensinou em Romanos capítulo 12. Passo 4.
Pratique a generosidade intencional. Escolha uma pessoa ou uma causa para ser generosa essa semana de uma forma que seja um pequeno esforço para você. Não um valor que não dói, um valor que representa fé. E observe o que acontece internamente quando você age na direção oposta ao medo. Passo 5. Busque um conselheiro. O livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros tem êxito. Se a sua situação financeira está estagnada há muito tempo, considere buscar orientação. Um conselheiro financeiro cristão, um mentor de negócios, um grupo de estudo sobre finanças bíblicas. Sabedoria não cresce no isolamento. Deixa eu te contar o que aconteceu com Sandra. O processo não foi rápido. Crenças instaladas por décadas não desaparecem em semanas, mas Sandra foi consistente. Ela fez o inventário das crenças e ficou impressionada com o que encontrou. Frases que nem sabia que carregava, crenças que nunca havia examinado à luz da palavra. Ela começou a cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Os primeiros meses foram desconfortáveis. A voz interna dizia que os clientes iam embora, que ela era gananciosa, que estava traindo os valores que a mãe havia ensinado. Os clientes não foram embora. Na verdade, cobrar mais fez com que os clientes a valorizassem mais, porque o preço baixo havia comunicado inconscientemente que o trabalho dela não valia muito. Com o dinheiro extra, ela fez um curso de design de moda, que sempre havia querido fazer, mas achado que era luxo desnecessário. Esse curso abriu um mercado completamente novo para ela. 2 anos depois, Sandra havia triplicado a sua renda. Havia quitado uma dívida antiga que a envergonhava. Havia dado a entrada num apartamento próprio, depois de décadas alugando. Mas o que ela me disse que mudou mais profundamente não foi o dinheiro. Foi a imagem que ela tem de Deus. Ela disse: eu passei a vida inteira com um Deus que eu achava que preferia me ver sofrendo, porque isso me tornava mais humilde e mais espiritual. Agora eu tenho um Deus que se deleita na minha prosperidade, que me deu capacidade para adquirir riquezas, que quer que eu tenha vida em abundância. Esse Deus é muito mais fácil de amar. E então ela disse algo que ficou comigo. Quando você tem uma imagem distorcida de Deus, tudo fica distorcido. A fé fica distorcida, a oração fica distorcida, as decisões ficam distorcidas. Quando a imagem de Deus se conserta, tudo começa a se consertar junto. Quero terminar com uma pergunta direta. Qual é a crença sobre dinheiro e prosperidade que você carrega que nunca examinou a luz da palavra de Deus? Não estou pedindo que você abandone a humildade. Estou pedindo que você examine se o que você chama de humildade é realmente humildade bíblica, ou se é medo disfarçado de espiritualidade. Não estou pedindo que você se torne obcecada com riqueza. Estou pedindo que você pare de ter medo da prosperidade que Deus preparou para você. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ainda está na Bíblia. Jesus ainda disse que veio para que você tenha vida em abundância. Esse versículo não caducou. Não tem exceção para mulheres de 50 anos que cresceram em famílias humildes. Não tem asterisco que diz exceto para você. É para você. A mentalidade de escassez não é sua identidade. É uma prisão. E Deus não construiu essa prisão. Você pode sair. O primeiro passo é perceber que você está dentro. O segundo passo é questionar as crenças que mantêm as grades no lugar. O terceiro passo é substituí-las pela verdade do que Deus realmente diz sobre você, sobre o seu valor, sobre a sua capacidade, sobre o seu futuro. E o quarto passo é agir, buscar as vasilhas antes de ver o azeite se multiplicar, cobrar o valor justo antes de sentir que merece. Plantar a semente antes de ver a colheita. Deus se deleita na sua prosperidade. Está na hora de você acreditar nisso. Se esse vídeo tocou algo no seu coração hoje, eu te peço 3 coisas simples. A primeira, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrever e ative o sino.
Toda semana tem conteúdo novo aqui, sempre com profundidade, sempre com cuidado, sempre pensado para a mulher que você é. A segunda, deixe um comentário abaixo com uma palavra que resume o que você sentiu assistindo esse vídeo. Pode ser uma única palavra: liberdade, alívio, desafio, esperança, clareza. Sua palavra me diz que você esteve aqui e isso importa muito para mim. A terceira, pense agora em uma mulher específica que você conhece que está presa nessa mentalidade de escassez, que trabalha muito, ora muito e mesmo assim sente que nunca é suficiente. Encaminhe esse vídeo para ela agora, enquanto você ainda está lembrando. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é simplesmente dizer: isso foi para mim e acho que pode ser para você também. Nos vemos no próximo vídeo. A sabedoria que Deus ensina sempre te liberta, nunca te aprisiona.